quando acontece que ninguém está livre, né, de acontecer uma separação. Parece que o mundo acaba. O mundo acaba realmente. É uma dor emocional muito grande, a gente acha que vai morrer. E eu vou te falar, não morre não. Não morre. Eu quero falar que, sabe quando a gente acha, né, que a gente vai morrer de tanta dor por causa de uma traição, por causa de um ciúme incontrolável que a gente tem. E aí a gente fala assim, eu vou morrer, eu não aguento essa dor, eu fui traída, eu quero justiça, tomara que fulano pague e receba na mesma moeda o que ele fez comigo, o que ela fez comigo. Tantos sentimentos que ficam, um turbilhão de emoções que ficam na nossa mente e acaba deixando a gente completamente desequilibrado. E eu acho isso muito interessante, esse assunto, porque hoje em dia a gente vê assim uma gama de infidelidade por causa da internet, né? E para quem já era ciumento ou ciumenta, a coisa piora. Porque antigamente a gente tinha aquela coisa de que a pessoa não está perto, então onde que ela está? Mas às vezes a pessoa está perto da gente, né? E ela está lá no celular dela e a gente não sabe. Tem gente que pega o celular, descobre a senha e dá aquela confusão, né? Então a gente vai conversar sobre isso tudo. Quem já passou por uma situação não tão agradável, né? De eu quero quem não me quer e quem eu não quero é que me quer. Ou eu já tô com, vamos supor, 50 anos e até agora eu não encontrei a metade da minha laranja. Cadê o meu par perfeito? A gente vai conversar sobre essas situações em que você fala assim, já deu para mim, não aguento mais, não consigo ingressar numa nova relação, o meu relacionamento está indo por água abaixo porque esse meu ciúme, eu não consigo controlar esse impulso, esse ciúme louco que eu tenho. E eu vou falar para vocês, eu confesso, olha, eu era ciumenta ao extremo. E para vocês verem que o ciúme, ele faz um mal incrível na gente. Eu conseguia ver coisas que não estavam nem existindo ali. Não era realidade, mas eu via. E a impulsividade tomava conta de mim e a coisa ficava feia, né? Então, às vezes, a gente até, por causa desses impulsos, e até em relações já, né, de anos, quando acontece que ninguém está livre, né, de acontecer uma separação, parece que o mundo acaba. O mundo acaba realmente. É uma dor emocional muito grande, a gente acha que vai morrer. E eu vou te falar, não morre não. Não morre. A gente precisa ter um controle. A gente precisa se conhecer para poder saber o que está se passando com a gente. E a gente dá a volta por cima, virar a chave, né? Eu melhorei muito com a minha questão de ciúme depois que eu passei por esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal. Isso ajuda muito a gente. Eu sou Kátia Jean, para quem acho que todo mundo já me conhece. Eu já tive vários ciclos na minha vida.
ciclos não satisfatórios e ciclos totalmente de realização. Porque a vida da gente, né, é uma montanha russa, principalmente na questão de relacionamento. É uma montanha russa, a gente tem o sobe e desce constante nos relacionamentos. E assim, eu já tive vários relacionamentos, já passei por várias profissões, tive vários ciclos na minha vida. E quando eu fui fazer direito, né, fiz a advocacia, foi quando eu comecei a ter uns gatilhos mentais, né? E esses gatilhos mentais começaram a me levar para um caminho que eu já me dedicava, eu já me debruçava de forma natural, que era o autoconhecimento, que era o desenvolvimento, o apoio, facilitar as pessoas a ter um crescimento, um desenvolvimento pessoal. Quando a gente puder, a gente conversa sobre esses gatilhos, eu vou explicar bem direitinho, que é bem legal essa história também. Mas vamos lá. Então, esse autoconhecimento faz com que a gente tenha uma percepção diferente da vida, da nossa realidade. A gente começa a se olhar sob outros olhos, com mais compaixão, com mais respeito. E esse é o caminho. E hoje o assunto é esse: independência emocional. Às vezes a gente está tão preso às nossas emoções, às nossas crenças, como a gente foi educado, como que a gente foi criado, que isso também dificulta muito, muito os nossos relacionamentos, né? Quem ainda não ouviu aquela frase, né? Homem não presta. Desde pequena, se você escuta que o homem não presta, o homem não vai prestar nunca na tua vida. Tem também aqueles contos de fada, né? Qual homem que não queria ter a mulher perfeita? Aquela que não reclama, aquela que está sempre recebendo ele com um sorriso, sem estar estressada, sem estar descabelada, com o prato preferido dele, para ele poder almoçar, jantar e permitir que ele tenha a saída dele com os colegas. Todo homem gostaria de ter a sua mulher perfeita. E as mulheres queriam ter o príncipe encantado. Só que nós somos seres humanos, somos passíveis de erro. Estamos aqui aprendendo uns com os outros. Então eu vou te falar, por que é tão difícil encontrar a pessoa certa? Pode ser que a gente crie expectativa. Não, eu quero aquela pessoa maravilhosa, eu quero aquela pessoa sem defeitos, eu quero aquela pessoa que não vai apurrinhar a minha paciência. E quando você encontra alguém, você acha que todos essas qualidades, essas perfeições estão naquela pessoa e você começa a se relacionar com ela, o que acontece? Acontece que vem a decepção. Por quê? Porque você colocou expectativa demais naquela pessoa. Você acreditou que ela era a pessoa perfeita. E ela pode ser muito bem a pessoa perfeita para você. É só a gente saber equilibrar, conviver, respeitar. Vamos falar de relacionamentos nocivos. Às vezes a gente mantém um relacionamento que é um relacionamento que pra gente é aquele que tá até lá no vídeo, né, do ciclo, que eu até convido vocês, quem tá gostando aqui do papo e lembrou de alguém, né, que precisa também ouvir isso, quebra aí essa crença limitante de absorver toda a informação e não repassar.
Vai lá, convida essa pessoa, fala, ó, a Kátia tá falando uma coisa lá legal, bem interessante, bem light, e compartilha aí a live. E tem também lá no YouTube, né, os meus vídeos, e aqui no Instagram a gente também tem bastante vídeo. Tem o vídeo do ciclo, em que eu falo sobre o deixar ir. Quando a gente tem aquela ruptura no relacionamento, que fica tão difícil conviver com aquela pessoa que você doou tanto e a pessoa não correspondeu ao que você acha à sua altura. Então, esses relacionamentos nocivos, às vezes, a gente mantém com medo de começar um novo relacionamento. A gente fica ali acomodado. A gente também tem aqueles outros que só fazem a gente alimentar sentimentos negativos, que acabam com a nossa autoestima, com o nosso amor próprio. É preciso ter independência emocional. Porque quando você entende como que você funciona, como que são as suas emoções, como que você vai reagir diante de alguma situação, é bem interessante, porque a partir daí você começa a ter uma autorregulação. E às vezes, uma relação que tem tudo para dar certo, por causa de um ciúme extremo, desconfiança, palavras que machucam, a falta de diálogo, isso tudo acaba com o relacionamento. Então é muito importante a gente conhecer, saber, compreender, reconhecer como que a gente funciona. A gente sabe que quando a gente tem essas crises de ciúme, ou quando a gente se sente só, porque ainda não encontrou a outra metade da laranja, ou porque a gente sofreu alguma traição, ou porque a gente simplesmente deixou de gostar. E geralmente quando deixa de gostar é porque, vamos botar 80%, a gente encontrou uma outra pessoa. E aí a gente começa a perder o respeito pelaquela pessoa, pelo companheiro, porque você perde toda a paciência. Você quer se livrar. E quando a gente começa a se livrar, né? Quero me ver livre dessa praga, dessa peste. A gente quer expulsar da nossa vida, e não é assim. A gente precisa manter um respeito. Isso tudo é pensamento, linguagem, comportamento alinhado, regidos pelas nossas emoções. Se nós temos um impulso, a gente não tem uma autorregulação emocional. Não tem o freio na língua, como se fala. Se a gente não consegue controlar e sai xingando, quebrando, é um descontrole emocional. Então, tudo começa você reconhecendo o que você está sentindo naquele momento. Você identificando aquilo que você está sentindo, dando um nome para aquilo. Tudo isso fica mais fácil. Olha, eu vou falar para vocês o seguinte. A infidelidade, ela causa um descontrole emocional muito grande.
A pessoa que é traída, ela fica com raiva, né? E a raiva e o medo, eles andam junto. Eles no nosso corpo, eles têm quase que a mesma reação. Ou você parte para cima, ou você foge. Na maioria dos casos de traição, se a pessoa tem um descontrole emocional muito grande, ela parte para cima, para o ataque, de forma impulsiva. E depois, quem vem? O medo. O medo de se relacionar outra vez. A pessoa se fecha completamente para uma vida feliz, para um recomeço. E o caminho não é esse, porque a gente está aqui para passar por experiências. Kátia, mas eu estou cansada de sofrer por amor, por paixão. Experiências. O que você tem aprendido com isso? É uma reflexão. A gente tem que pensar muito sobre isso. A vida, a gente não pode levar ela no automático. A vida, ela é feita de detalhes. A gente precisa estar presente para... Eu tô vendo aqui um comentário. Porque quando tem uma traição, é isso. É a raiva, depois o medo de se relacionar, a insegurança, que está ligada muito, né, à autoestima da pessoa, e a pessoa se fecha. Só que ela esquece que ela tem uma vida inteira pela frente. Tá, e aquelas que estão procurando até hoje o amor perfeito? Para. É o que eu falo sempre, né? Para, respira. Será se você não está exigindo demais? Não, também não vou pegar qualquer um, porque olha isso. Não, porque o medo, a gente não pode também falar assim, não, a Kátia está falando para eu não ter medo e me aventurar. Não, olha a prudência. A gente tem que ter prudência. Né? Ainda mais atualmente, como estão as situações por aí, tá bem complicado. A gente tem que ter prudência, mas a gente não pode se fechar. A gente não pode parar de viver. A gente tem que viver, a gente tem que encontrar um motivo para ser feliz. Porque senão você vai ficar na sua janela vendo a banda passar. A vida vai passar e você tá ali. O que você teve de experiência? Qual a história que você tem para contar? Então, a gente sabe que quando a gente tem essas dores emocionais, tristeza, melancolia, angústia, solidão, por algum relacionamento que a gente teve, ou por um ciúme que a gente destruiu uma relação, por uma desconfiança infundada. Ninguém é perfeito. Exatamente. Isso mesmo. Porque senão, se a gente fica sempre esperando o perfeito não vem, porque o perfeito não existe. É um lapidar o outro. Tanto em relações pessoais como em relações profissionais, no trabalho. A gente não pode querer que a pessoa seja daquele jeito que a gente quer, né? A gente tem que equilibrar. É uma montanha russa. Um dia a gente tá bem, no outro dia a gente não tá bem, aí aquela pessoa tá bem e a gente vai tocando a vida. Então, essas dores emocionais, elas comprometem muito, porque tudo nosso está conectado. E essas dores emocionais, elas vão interferir diretamente na nossa vida,
na nossa saúde física, emocional, energética ou espiritual, o que você quiser. Então nós precisamos ter uma consciência do que está acontecendo. Kátia, é fácil falar porque você não está passando pelo que eu passei. Você é uma sensação, é um ciclo que a gente já passou, ou está passando, ou vai passar. Não tem uma pessoa que ainda não passou por esse ciclo de dor emocional por causa de relacionamento. A autoconfiança da gente, ela é jogada lá para baixo depois que a gente sofre uma traição ou uma indiferença. Porque nem sempre as rupturas são feitas por traição. As rupturas podem ser também porque acabou. O ciclo encerrou. E com esse ciclo encerrando, a nossa autoestima vai lá no chão. A nossa autoconfiança vai lá no chão. O nosso amor próprio vai lá no chão. E a gente não pode ficar nisso direto. A gente tem que tomar uma posição na vida. Mudar é preciso. Kátia, você fala tanto em mudança, mas assim, vou mudar o quê? Não é o mudar o físico, não é mudar de residência, não é mudar de profissão, não é mudar de parceiro, parceira. É você mudar dentro de você, internamente. Porque toda mudança começa lá dentro. E eu falo, quando a gente se propõe a mudar, não é fácil. Não é. E não é como se fosse um ano letivo que você faz as provas, aprende, chega no final, opa, vou para o próximo nível. Não. A gente vai aprendendo dia após dia. A gente vai se conhecendo dia após dia. A gente vai tentando lutar contra aquelas crenças, contra os nossos sentimentos que estão, há muito tempo com a gente. Não é fácil, é um turbilhão de emoção. São situações que nos remetem a situações passadas e a gente acha que, tá vendo? Tá acontecendo de novo, eu não dou sorte, isso só acontece comigo. E aí a gente começa a se jogar para baixo, cada vez mais para baixo. Tá, Kátia, você fala que mudar é preciso, né? Tá bom. Não dá, não. Não dá para mudar, sabe por quê, Kátia? Porque eu fui traída e eu quero justiça. Eu fui traída e eu não perdoo. Porque se eu perdoar, eu estou abrindo mão. Eu estou concordando com o que a pessoa fez comigo. Pode ser um parente, um familiar, um colega de trabalho ou relacionamento pessoal mesmo. Eu não perdoo. Quando você não perdoa, você carrega isso com você. E cada vez que você relembra essa situação, que você traz essa lembrança, o teu cérebro, ele não consegue distinguir o que é verdade, o que é real do imaginário.
para você aquilo dali está acontecendo naquele momento e você sente e você tem aquela dor emocional toda ali de novo naquele momento. E isso faz o quê? Faz com que você adoeça. Físico, aparecem as doenças psicossomáticas, você tem uma perda grande de energia. Essas dores emocionais que eu falo, é isso mesmo, as pessoas acham que perdoar é se rebaixar. Não, não é. E o perdão, quem dá o perdão, quando você fala assim, eu perdoo fulano por ter feito isso comigo, isso não é benéfico para a pessoa, isso é benéfico para você. Porque você para de ficar relembrando as situações, você entendeu, aconteceu, era o que a pessoa podia de melhor ter feito para você naquele momento. E vida que segue. Vira a página. Você se liberta daquela dor emocional. E quando eu falo de dor emocional, eu tô seca. Quando eu falo de dor emocional, a dor emocional não é a dor da depressão, não é a dor da ansiedade, porque a depressão, ela dói muito. É uma dor que você não sabe aonde que ela está, de onde ela veio, nem quando ela vai. É um verdadeiro nada. É um vazio, é uma tristeza profunda. A ansiedade também é uma dor profunda que você tenta controlar e não consegue. Então, esses dois casos são situações que precisam ser tratadas, cuidadas, observadas, acompanhadas por um profissional capacitado de saúde, um psiquiatra, um psicoterapeuta, uma psicanalista, para ajudar. É um tratamento. Então, quando as pessoas falam, tá com depressão, sacode a poeira e passa por cima. Não é assim, não é tão fácil. Vamos, levanta, faz um exercício que vai passar. Vai passar se for uma dor emocional contrária à depressão e à ansiedade. Porque se for depressão e ansiedade, você não ajuda assim. Pelo contrário, você bota a pessoa mais triste, mais para baixo. Então, as dores que eu estou falando aqui, dores emocionais, angústia, melancolia, tristeza, insatisfação, insegurança, isso tudo dói, né? Quando alguém te trata com desprezo, isso dói muito. Mas é diferente de uma depressão e de uma ansiedade, tá? Então, vamos lá. Kátia, olha só, você tá falando isso, mas eu não consigo perdoar, não. Dá para perdoar. Não, mas eu não dá, porque eu não perdoo o que fulano fez comigo. Você não está deixando nem, eu não sei nem quanto tempo tem ainda de live e você não deixou nem eu dar um passinho, né? Escuta rapidinho o que eu vou te falar. A gente começa a se cansar dessa dor. A gente começa a se cansar de querer o par perfeito, o príncipe encantado. A gente começa a se cansar, né, de ter aquela mulher maravilhosa, a mulher dos nossos sonhos. A gente começa a se cansar das dores, das tristezas, da traição, da solidão. E aí sim, nessa hora, você tem que dar um basta. Já deu.
Porque se você ficar revivendo isso, você acaba se colocando numa situação de vítima. E isso não é bom para você. Começa a doer aqui, doer ali, doer lá e você não tem ânimo para nada, e você se olha no espelho e você se acha feia, ou o homem se acha que tá um horror. É preciso que a gente crie hábitos. Foi o que eu fiz, né? Eu já falei que eu vou conversar com vocês depois sobre os gatilhos que me levaram a seguir esse caminho, né? É o meu propósito de vida, é apoiar, facilitar o desenvolvimento, o crescimento pessoal. Isso eu já fazia, eu adorava, e quando eu descobri que eu já fazia, então foi melhor ainda. Eu criei hábitos. Ah, Kátia, moleza, porque você trabalha em casa, né? Você tem uma facilidade de horário, para você ficar mais fácil, você sabe mais ou menos como é que é esse processo de autoconhecimento. Não foi fácil, não. Não foi. Porque eu falo, é uma luta diária. Todo dia, quando você levanta da sua cama, você está rompendo uma barreira. Porque seria tão bom ficar na cama, dormir mais um pouquinho. Quando tá frio, você ficar um pouquinho mais na cama. Você levantar da sua cama para ter que fazer algo, isso já é uma superação. E são esses detalhes que começam a ser hábitos na sua vida. Os hábitos não são aquelas receitas de bolo que as pessoas colocam na internet e falam assim: olha, você de manhã você tem que falar 3 vezes: eu vou ser rica, eu vou ser rica, eu vou ser rica. De tarde você vai falar assim: eu vou encontrar o homem da minha vida, eu vou encontrar o homem. Não é isso. Não são essas palavras de efeito. É tudo no seu tempo e tudo no seu modo. Somos seres individuais, cada um age, cada um tem um tempo para si. Porém, a vida não espera você a ficar tomando fôlego, não. O tempo passa, a vida tá aí. Se você ficar, tá bom, deixa eu tomar um fôlego para sair dessa situação horrorosa, você vai estar sempre tomando fôlego, e você não vai sair dessa. Criar hábitos, isso faz com que tanto o nosso cérebro comece a criar trilhas neurais que vão interferir diretamente na nossa linguagem, no nosso pensamento e no nosso comportamento. Aí você fala assim: caramba, isso é mágica. Não, é porque você não tinha essa percepção. É que você não entendia como funcionava. Você não comemorava um pequeno detalhe que é levantar da cama, mesmo com preguiça. Levanto da cama e vou trabalhar. E vou fazer alguma atividade. Isso é superação. Você precisa mesmo entender que isso tudo tá aqui, ó. Não é mágica, não é conto de fadas. Tudo vem de dentro. Não coloque o controle remoto da sua vida na mão de terceiros. Você que tem o controle da sua vida. Independente se você está passando por um processo de depressão, se você está passando por um processo de ansiedade, com crises e crises de pânico, ou outras. Tente se ajudar.
É tão difícil, Kátia. É difícil, mas vamos lá. Reconheça o estado que você está hoje. Tá confortável para você? Tá. Não. Se tá confortável, é com um sorriso. Pô, tá confortável, tá legal, não quero mudar nada, tá tudo bem. Tá tudo bem? Legal. Mas quando a pessoa, o seu companheiro ou a sua companheira pega o celular e quando você vem, faz isso e você vai explodir e pega o celular e antes mesmo de já joga, já vareja longe e já é uma briga e às vezes não era nada disso. O teu ciúme incontrolável provocou uma situação. A pessoa está falando lá no celular alguma coisa e de repente você chega o quê? E a pessoa desliga. Estava falando de mim. Tenho certeza que estava falando de mim. O que estava falando de mim? É hora da gente mudar. É hora da gente iniciar um novo ciclo na nossa vida. É hora da gente criar hábitos que nos leve a uma vida plena, uma vida de realização. Quando eu falo vida de realização, eu não estou necessariamente falando de um carro zero, de uma conta corrente recheada. Eu não estou falando vida realizada de bens materiais. A gente também se realiza com os bens materiais. Mas a vida plena, a vida realizada, é aquela vida que a gente está em paz com a gente mesmo. Ah, a gente tem uma dorzinha aqui, tem uma dorzinha ali, a gente briga, a gente tem um trabalho que não é lá grandes coisas. Mas a gente pode ter uma vida de realizações, uma vida plena, em que a gente pode dar um sorriso espontâneo, natural. E não aquele sorriso que por dentro a gente está se corroendo de tanta dor emocional. Então, a gente não tem que criar expectativa no outro. Ai, eu conheci aquela pessoa é maravilhosa, nossa, tudo de bom. Vai conviver com a pessoa, ver que não é nada daquilo. A culpa é da pessoa? Você que criou expectativas demais, você que sonhou, você que idealizou que seria aquela coisa maravilhosa. Hábitos saudáveis fazem com que a gente comece a se conhecer. Hábitos saudáveis começam a fazer com que a gente tenha uma expansão de consciência, ou seja, reconhecer como a gente funciona, onde a gente está, como que a gente faz. O primeiro hábito para a gente sair desse ciclo de um relacionamento falido, um relacionamento nocivo, de um relacionamento de ciúmes extremos que isso te faz mal, não faz só mal ao companheiro ou à companheira, não. O ciúme, ele corrói a pessoa que sente. Ela não consegue controlar. Então, esse emaranhado de dores emocionais que você está cansado, porque chega uma hora que cansa, a gente precisa virar a página, seguir a vida, dar um basta, já deu. É quando você reconhece. Esse é o primeiro passo. É quando você reconhece que aonde você está, você não quer mais ficar. É quando você fala assim, já deu, eu amo, eu sofri,
mas eu não posso fazer isso comigo. Não dá mais. Eu preciso olhar para mim com olhos de compaixão, de amor e de respeito. Porque se você não se olhar com amor, se você não se olhar com respeito, a sua mentalidade, né, que é o mindset que todo mundo fala, a sua mentalidade aí, ela vai fazer com que você, a mentalidade nada mais é do que são os padrões mentais que você cria a seu respeito. E isso interfere diretamente no que você fala, no que você faz, como você age, como você pensa. Então, se você não se amar, e isso está tudo no cérebro, tá? Não é baboseira, não. São trilhas neurais mesmo. Então, se você não se amar, se você não se respeitar, se você não tiver compaixão por você e falar, chega, isso já deu, você vai viver nessa vida de sofrimento. Agora, se você falar assim, poxa, eu vou tentar, eu não aguento mais isso, você já está reconhecendo. Você está reconhecendo que você não quer mais esse estado que você está vivendo hoje. Você quer ir além. Então, o primeiro passo é você reconhecer. Você identificar o que você está sentindo. Tá, eu não sinto ciúme, eu sinto raiva. Tá bom. Como eu te falei, a raiva, ela acompanha o medo. É raiva e medo. Eles provocam as mesmas reações no nosso corpo, né? Adrenalina altíssima, vai lá em cima, cortisol. O cérebro te prepara para você ou partir para cima, ou lutar, ou fugir. Então, de imediato, é o que eu falei, você parte para cima. Ou então você fica na sua e a raiva está dentro de você. E depois vem o medo, que o medo te impede de refazer a sua vida, recomeçar, dar um novo sentido para ela. Então, o primeiro passo é reconhecer. O que eu estou sentindo? É raiva? O que eu estou sentindo? É desprezo? Identifica essa emoção, essa sensação. Identificou? Deu um nome para ela? Então agora passa por cima. Passa a acreditar que você pode ser diferente, que você pode se superar diante daquela experiência não satisfatória, tão triste para você. Então, reconhecendo e passando a acreditar no seu potencial, se olha no espelho, há quanto tempo, assim, eu queria ver mais ou menos aqui, quanto tempo tem que vocês não se olham no espelho e falam assim, eu sou linda, e dá um sorriso. Vocês se olham no espelho na correria, naquilo tudo para ver se está direito, porque tem que sair, e às vezes nem se olham. É preciso, é necessário a gente se olhar com amor. Não é só as mulheres, não, os homens também. Tem que se valorizar. E o se valorizar não é menosprezar o outro, né? É saber reconhecer os seus valores e respeitar os seus pontos fracos. Porque todos nós temos pontos fracos. Tá bom. Eu reconheci meu estado atual. Eu acredito na minha força. Eu acredito no meu potencial, eu acredito que eu vou superar, independente de você estar fazendo o seu tratamento, o seu acompanhamento de depressão, de ansiedade. Vamos ajudar nesse acompanhamento e nesse tratamento
Acredite em você. Você pode tudo. Se todos nós soubermos o quanto a gente tem aqui de potencial, nós somos seres iluminados. Nós podemos tudo. É que a gente não se dá conta do poder que a gente tem. Reconheci, acreditei em mim, estou acreditando em mim, quero ir à frente. Então vamos começar agora. Se olha no espelho e fala, eu sou linda, poderosa, isso aí, eu sou poderosa, eu posso, eu sou diva. A gente vai começar com palavras de afirmação, tá? Não é aquela palavra de afirmação em que a gente chega e fala assim, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Não. Eu vou ganhar na Mega, eu vou ganhar na Mega, eu vou ganhar na Mega. Não, você não vai ganhar na Mega se você não jogar, né? Eu vou comprar um carro zero, se você não trabalhar para comprar um carro zero, você não vai ter o carro zero. As palavras de afirmação, elas precisam de ação. E como que acontece essa situação de palavras de afirmação? Quando você começa a falar palavras, né? Você diz coisas a seu respeito, afirmando veemente. O teu cérebro, que não distingue o verdadeiro do imaginário, ele toma aquilo como verdade. Puf! Eu sou muito inteligente. Eu consigo, se eu sou vendedora, eu consigo fazer ótimas vendas porque eu tenho o dom da comunicação. Você vai começar a se comunicar bem melhor. Por quê? Porque o teu cérebro vai pegar isso que você fala e vai começar a criar conexões, fazendo com que venham interferências na sua vida, na sua linguagem, no seu comportamento e no seu pensamento. Mas as palavras de afirmação, elas têm que vir seguidas de uma ação. E elas têm que ser faladas veemente, você acreditando naquilo. Senão não adianta. Tá, eu sou linda, Kátia, tá bom, cansei. Não vai sair da onde você tá. Outro passo, deixa eu ver a hora. Rapidinho. O outro passo é você fazer visualizações, tá? Mas são visualizações, sabe aquela coisa assim, pensou, plasmou, não tem? Tá. Não é esse tipo de visualização. É visualização detalhada. Você precisa acreditar que aquilo está acontecendo. Sentir o cheiro. Eu vou visualizar que o meu marido vai me dar um buquê de rosas vermelhas. Você fecha os olhos e visualiza ele trazendo. Você pode até sentir o espinho pegando no teu dedo. O perfume, identificar a cor das rosas. O teu cérebro pega isso e vai lá, cria conexões que vão interferir diretamente no teu campo sensorial, que vai provocar as reações que você quer. Isso ajuda na sua motivação, porque aquilo fica guardado e aquilo te dá uma motivação, aquilo te dá uma autoconfiança, ajuda na tua autoestima. Quem quiser, vai lá no vídeo do mergulho, tem o vídeo também da caverna que tá para sair, tá? Ali a gente entra na parte do ericksoniano, que é muito bom, a linguagem ericksoniana, que vai, destruir essas nossas crenças de que não dou sorte no amor. Sempre que eu vou jogar, eu ganho. Eu jogo um buraco, eu ganho. Eu jogo dama, eu ganho. Eu jogo xadrez, eu ganho. Então não vou ter sorte no amor. Isso é uma crença. E isso impede a gente de ser feliz no amor, em relacionamentos em geral.
Eu agradeço aí a presença de todos, vocês são guerreiros mesmo, porque em pleno feriado, finalzinho de feriado, a gente se propõe a ouvir sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Não é para qualquer um, não. É porque a gente quer mudar e a gente acredita que a gente pode. Então, segue em frente. Não para não, tá? Não fica vendo a banda passar não.